Jornal da Cidade. Destaques dessa edição. Eleições 2020. A Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira, em 2 turnos, a proposta de emenda à Constituição PEC, que adia em 6 semanas as eleições municipais desse ano em razão da pandemia de Covid-19. Dessa forma, o primeiro turno das eleições municipais será adiado de 4 de outubro para o dia 15 de novembro. A data do segundo turno passa para o dia 29 de novembro. Para dar mais detalhes sobre essas mudanças, eu conversei com o chefe do cartório eleitoral de Andradas, Vespasiano Vicentim Filho, que falou como vai ficar a situação das eleições em Andradas. Confira. Vespasiano, muito obrigado por receber o Jornal da Cidade. Vespa, o que mudou nas eleições com a nova emenda aprovada pelo Congresso? Bom dia, antes de tudo, ao Felipe, ao Jornal da Cidade, a todos os ouvintes. Na verdade, essa emenda constitucional estava existia uma preocupação muito grande que ela saísse a tempo, porque as eleições estavam marcadas para o dia 4 de outubro, e somente agora com essa emenda constitucional 107 desse ano de 2020 é que as eleições efetivamente mudaram de data, e elas serão para nós no dia 15 de novembro, Por que eu digo dia 15 de novembro para nós? Porque nós não temos segundo turno, Segundo turno é só para cidades com mais de 200 mil eleitores. Então Andradas só vai ter um turno e ele vai acontecer no dia 15 de novembro. O que acontece com isso? Muda todo o calendário, Então vai mudar a data das convenções. As convenções iam acontecer agora em julho, e as convenções agora elas vão acontecer de 31 de agosto a 16 de setembro. E depois que acontecem as convenções, o partido tem que registrar os candidatos. E eles podem registrar esses candidatos até o dia 26 de setembro. E somente a partir do dia seguinte, que é 27 de setembro, é que começa a poder fazer propaganda eleitoral, Então, essa foi a mudança que mais interessa mesmo aos eleitores, aos ouvintes, Saber que as eleições deixaram de ter aquela data de outubro, passaram para o dia 15 de novembro, E que os candidatos, eles só vão, por enquanto eles são pré-candidatos, Eles só se tornarão candidatos a partir do momento que eles forem aceitos em convenção. E a convenção só vai acontecer lá no último dia de agosto até dia 16 de setembro. E mesmo assim o registro de candidatura até dia 26 de setembro. Então nós temos uma folga. Com isso, o que acontece? A Justiça Eleitoral ela tem tempo também de se adequando a uma nova realidade, que é a pandemia, onde, por exemplo, a questão de mesários, como é que vão ser feitas as reuniões, não vai poder haver reunião presencial, a gente não sabe ainda como é que vai se comportar, inclusive, a própria pandemia, a questão do pico, a questão do município estar assim, e mais daqui a um tempo estar de uma maneira diferente, e essa PEC é importante também, Felipe, porque ela aventou a possibilidade de, no caso de vamos supor que haja um pico da doença, uma dificuldade muito grande em relação à pandemia, a própria emenda ela possibilita que essas eleições sejam, vamos falar assim, postergadas. O que é importante é que essa emenda ela possibilitou, vamos supor que haja um pico de pandemia, que a coisa fique bem mais grave. Pode prorrogar? Elas podem ser prorrogadas. Então as eleições podem ser prorrogadas. E elas podem ser prorrogadas no máximo até dia 27 de dezembro. Então aquela dúvida que o ouvinte da Rádio Negro tinha, ou todo brasileiro, esse ano vai ter eleição ou não, caso o pico aumente ou não, então vai ter eleição. E as eleições serão este ano. O que acontece é o seguinte, então elas estão marcadas para Andradas para o dia 15 de novembro. Suponhamos que aconteça algum problema de gravidade com relação à pandemia. Isso vai ser levado para o TSE e o TSE pede que o Congresso aprecie e faça um decreto legislativo. Aí então é que vai ser marcada uma nova data. Só que essa nova data só pode acontecer até dia 27 de dezembro. É o prazo máximo, entendeu? Por que isso? Porque a posse vai se dar efetivamente no dia 1º de janeiro de 2021. Então, isso não foi mudando. Então, a posse não muda nada. Não muda. Por isso é que eles mantiveram o quê? As eleições até no máximo dia 27 de dezembro de 2020. Eles
não querem que se altere o ano que vem, nada. A posse vai se dar no dia 1º de janeiro de 2020. Então, caso nós chegamos no dia 27 de dezembro, o pico da pandemia seja altíssimo ainda, terá eleição normal. O que vai acontecer aqui antes vai ser apreciado, né? A gente não sabe, dentro do que nós temos hoje porque você não pode mudar a data de uma eleição tem que ser emenda constitucional, e já foi feita essa emenda. Né? É lógico, Felipe, se você acompanhar o noticiário, inclusive internacional, você vai ver que vários países têm feito as eleições mesmo com a pandemia. O que acontece é que a gente tem que saber, por exemplo, o eleitor ele é obrigado a votar. Né? Se ele não votar, ele pode incorrer em multa, ele pode ter multa por não ter votado. Na verdade, a multa é um valor bem baixo, nós vamos ter um turno só, é um valor de R$ 3,51. Ou então, vamos supor que ele não possa ter votado, ele não foi votar porque ele estava doente, algum problema assim. Então, ele depois do dia da eleição, ele tem 60 dias para justificar. Hoje em dia ele não precisa nem vir ao cartório, ele pode justificar inclusive pela internet. E o próprio ministro do TSE, o presidente do TSE, o ministro Barroso, eles estão estudando essa questão de abstenção. Vamos supor que a pessoa deixe de votar, né? Então, em função do medo, do receio do coronavírus e tal, da pandemia, eles estão estudando se eles vão, inclusive, deixar de cobrar essa multa. Não tem nada decidido, mas eles estão estudando essa viabilidade, entendeu? De a multa nem ser cobrada. Então, o que nós achamos num primeiro momento hoje, por exemplo, eu acho dentro do cenário que nós temos hoje, é que vai haver uma abstenção muito grande de pessoas, né, deixando de votar realmente, né? Porque no receio de sair de casa, ela pega e deixa de votar. Até porque as pessoas do grupo de risco, gestantes também, elas não ficaram de fora, né? Chegou no dia, tem que votar independente da pandemia ou não. Porque a eleição só acontece em função da idade, né? Mas a idade ela pega quem tem mais de 18 anos ou mais, e quem tem menos de 70 anos. Quem completa 70 anos no dia da eleição já não precisa votar, que ele tem 70 anos. Mas você vê, dos 60 aos 70 é faixa de risco. Né? Então, aquelas pessoas com mais de 60 anos vão ficar às vezes com certo receio. Então, o que nós temos por enquanto é que a multa ainda não foi perdoada, mas existe uma tendência, inclusive, de se perdoar essa multa. Tá? Então, as pessoas têm que ver no cenário, na hora que acontecer, o que elas vão fazer. É lógico que a Justiça Eleitoral vai nos orientando, pelo menos por enquanto, o que nós temos de orientação é que haja mais pessoas para trabalhar nas escolas, nos locais de votação. Para quê? Para ajudar a orientar, para ver essa questão do distanciamento. Nós não sabemos como é que vai ser a questão de álcool gel. Nós não sabemos nem, Felipe, se vai ter biometria. Por quê? A biometria precisa do quê? Que a pessoa coloque toda hora o dedo lá na impressão digital, seja colhida. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, nem definiu ainda a questão da biometria, se ela vai ser até dispensada. E tem uma data para isso ou não? Não, ainda não. É porque agora também, porque antes você ficava conjecturando, né? Vamos fazer isso e aquilo, mas dependia da data da eleição. Então agora tem um tempo, e também o tribunal vai vendo como é que a pandemia vai se comportando. Né? Nós não podemos falar para a questão daqui quantos meses, né? Como é que vai estar. A gente espera que a coisa esteja mais sob controle, né? As cidades estejam numa condição de suportar as eleições de uma maneira bem mais natural, né? Mas natural como era antes, me parece que não vai ser, né? Tomara até que fosse, mas eu acredito que não, porque nós nem temos vacina também, né? Então o TSE também vai, essas questões mais pontuais, vai haver biometria, como é que vai ser, o TSE não definiu, ele vai estudando e vai vendo como o cenário vai se comportando. A primeira providência era o quê? Mudar, né, trabalhar para a mudança da data da eleição, para ganhar um prazo. Né? Porque como está, não dá também para você, porque as eleições acontecem a nível nacional, e nós temos cidades, estados se comportando de uma maneira, um diferente do outro, né? Uns diferentes dos outros. Então não dá para saber, como a eleição acontece a nível nacional, você tem que postergar um pouco a data para ganhar um tempo, para ver como a pandemia se comporta e para adequar dentro da realidade. Mas que vai ter eleição, pelo menos tudo indica que sim. Você acha que vai ter a possibilidade de contratar
não contratar, né, usei a palavra errada, de ter mais mesários nessa eleição por causa da pandemia? Mesários eu até que não diria que vai ter mais. Eu acredito que nós tenhamos o presidente, 4 pessoas mesmo. O que o tribunal já determinou para nós é que nas escolas, nos locais de votação, principalmente aqueles locais onde nós temos mais de 3.000 eleitores, e nós temos vários locais aqui onde tem mais de 3.000 eleitores, que haja muito mais pessoas trabalhando juntamente com esses mesários. Então nós vamos precisar inclusive de mesários voluntários, mais pessoas que se disponham a trabalhar efetivamente no dia das eleições. Por quê? É para ver essa questão de fila, de distanciamento, de orientar as pessoas, né, sessões que às vezes mudaram. Então são coisas que acontecem. Você pega uma eleição municipal, inclusive de prioridade, você tem mais pessoas idosas, nós não sabemos se vai ter horário diferenciado para pessoas idosas, não sabemos se o horário vai persistir até às 17 horas, até 5 horas da tarde, se vai ser prorrogado, postergar um pouquinho mais, até mais tarde. Então essas coisas todas nós vamos precisar de gente trabalhando. Inclusive nós solicitamos mesmo a quem esteja nos ouvindo que se disponha a trabalhar com a gente. Vespasiano, uma dúvida, o cartório está funcionando? Quem ainda não tirou o título de eleitor e não fez o cadastramento da biometria, pode tirar ainda? Na verdade, Felipe, o cartório não está aberto, não há atendimento presencial do cartório. Tem alguma data para voltar ao funcionamento? Em Minas nós não temos, está suspenso, o expediente está suspenso por prazo indeterminado. Justamente por isso, né, me parece que em São Paulo os cartórios já voltarão a funcionar, né, baseado no contexto, né, no histórico da pandemia em São Paulo. Em Minas ainda não tem nenhum posicionamento do TRE e do próprio Estado. O próprio Estado está também apertando o cerco, né? Porque a questão da pandemia em Minas, ela está atingindo um nível mais elevado, né, de casos. Então nós não sabemos quando o cartório eleitoral vai voltar a trabalhar. O que acontece é o seguinte: o eleitor ele não vai se sentir prejudicado, porque tudo que ele conseguia fazer, ele consegue fazer, seja ligando para nós aqui mesmo no cartório, que normalmente eu fico aqui, seja pelo WhatsApp, né? Então ele tem maneiras por e-mail, ele tem maneiras de entrar em contato. Agora você me perguntou especificamente de eleitor conseguir fazer alguma coisa. O que acontece, Felipe, que dia 6 de maio foi o último dia para fazer título de eleitor, o último dia para mexer no cadastro eleitoral. Quer dizer, a partir do dia 6 de maio ele não faz alistamento eleitoral, não se alista como eleitor, não faz transferência de título, não faz revisão de título, mudar de local de votação, alterar nome, alterar estado civil, não faz nada disso. Mas aí você vai me perguntar, e por causa da pandemia? Não! Em anos de eleições as pessoas já estão acostumadas. Todo ano de eleição, 5 meses antes das eleições, não se mexe no cadastro eleitoral. Com essa nova PEC, então, nada mudou? Não mudou, porque todos esses prazos que tinham sido encerrados, então encerrou a questão do título de eleitor, se encerrou que dia? 6 de maio. Volta a fazer título de eleitor com a nova emenda constitucional? Não volta. Filiação partidária. Eles se filiaram lá em abril. Volta a poder filiar para efeitos de candidatura? Não. Os prazos que foram encerrados não reabrem. Só se abrem novos prazos. Houve mudança de prazo, então vão ser abertos novos prazos, mas por causa da emenda. Mas os prazos que vierem a se abrir serão pela emenda. Agora os prazos antigos já estão encerrados e pronto, não se mexe com eles. Então a pessoa às vezes ela precisa do cartório eleitoral, no mais das vezes ela precisa de uma certidão de quitação. Como que ela pode fazer isso? Pelo site. Ela consegue tirar a certidão de quitação eleitoral pelo site. Ela tem uma multa, ela deixou de votar, ela tem uma multa, não votou. Primeiro, se ela tem uma multa só, ficou uma vez sem votar, ficou 2 vezes sem votar, ela pode votar sem pagar multa. Não tem problema. Aquelas cidades também onde a biometria era obrigatória ano passado e que ia ter os títulos cancelados agora em 2020, por causa da pandemia não cancelaram os títulos. Então, as pessoas não vão ter muitos problemas para votar, não. Eu acredito que as pessoas que já tinham o título cancelado anteriormente, essa sim, mas de terem problema com o cancelamento do título este ano, por terem deixado de votar 3 vezes no ano passado, também não vai ter. Tá. Então, a pessoa que deixou de votar 3 vezes, aí é bom ela ligar para o cartório, procurar e tal. Mas quem deixou de votar uma vez e 3 vezes seguidas, se forem 3 vezes aleatórias e tal, não precisa se preocupar, não. E como é que está a questão dos preparativos para as eleições em Andradas e Pityuro de Minas?
Jacutinga e Ubertina, já que eles respondem para a comarca de Andradas? Na verdade, a Justiça Eleitoral aqui, a zona eleitoral de Andradas, ela abarca Ibitura, que já era normal, Andradas, Ibitura, e nós temos também Jacutinga e Albertina. Inclusive lá também não tem posto de atendimento aberto, tudo eles se reportam para cá, aqui em Andradas. Mas o trabalho interno nosso, seja que eu estando aqui ou o home office, ele acontece normalmente. Nós temos os prazos, nós vamos seguindo. As zonas que estavam aqui em Andradas, que estão aqui em Andradas, que eram das eleições de Ibitura, 16 urnas, nós demos carga de bateria essa semana. Então, os preparativos mesários, nós estamos com todos os mesários já colocados nas sessões, já tudo esperando, porque nós estávamos trabalhando como se as eleições fossem dia 4 de outubro. Então nós estamos dentro do cronograma, do calendário certinho. Então nós continuamos trabalhando, atendendo. É que hoje em dia, Felipe, nós não temos praticamente processos físicos, Por exemplo, não vem, quando morre uma pessoa, o cartório de registro civil, todo dia 1º ele manda a relação de falecidos. Hoje em dia tudo via sistema. Eu não pego nenhum papel. Processos hoje em dia na Justiça Eleitoral também são eletrônicos. Então nós não temos papel praticamente, entendeu? Título de eleitor você vê até 6 de maio foram feitos como? Pela internet, não tínhamos papel. Então isso facilitou muito o nosso trabalho no cartório, trabalho remoto, em casa, Porque nós conseguimos trabalhar, os processos são eletrônicos, nós conseguimos trabalhar em casa normalmente, tá? Mas as pessoas, qualquer dúvida, elas podem entrar em contato, podem acessar o site, aqui tem o nosso telefone que fica afixado aqui fora no portão do cartório, podem ligar no fixo, quando a gente está aqui, a gente atende. Qual é o número? 1407. 1407. Vespasiano, eu queria agradecer a sua presença aqui no Jornal da Cidade. Eu que agradeço e agradeço realmente de coração, porque isso ajuda muito, Os eleitores ficam muito em dúvida, principalmente porque atinge eleitores de vários lugares, Inclusive, por exemplo, as mesmas das cidades que a gente não está tão acostumado, como Jacutinga, Albertina, atende eleitores diversos. Então isso é muito importante para nós e para o eleitor também, que ele fica sossegado, Que hoje em dia, nessa onda de tantas fake news, se ele não olha, não assiste a um jornal sério, alguma coisa séria, ele começa a ficar em dúvida, E assim é importante que vocês a gente coloca numa linguagem que qualquer um entende, sem gerar muitas dúvidas. Mas qualquer coisa, estamos à disposição sempre.